Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande para nós estarmos mais uma vez reunidos como grupo de oração Monte Sinai. Para quem não me conhece, eu me chamo Dário, moro aqui na comunidade do bairro Santo Antônio, estou com a dona Vanderlé, que está ali com os meus 3 filhos, e estou nesse movimento da renovação carismática há 18 anos, muita alegria, muita felicidade, e louvo a Deus por essa família que nos acolhe aqui na sua casa, porque você acolhe hoje a igreja, é a graça que Deus tem reservado para cada um de nós. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre algo que é a continuidade do que nós vivenciamos. O dia de Pentecostes, como o Padre não falou, o aniversário da igreja, o dia que a graça de Deus, a promessa se cumpre. E nós vamos hoje falar desse Pentecostes pessoal em nossas vidas. O meu Pentecostes, a descida do Espírito Santo na minha vida. Porque Pentecostes não foi um episódio lá para os apóstolos somente, e que Nossa Senhora também nós sabemos que estava presente, e outros discípulos. Pentecostes não é um fato histórico somente. É uma graça permanente para as nossas vidas. E nós, irmãos, como grupo de oração, nós, como Renovação Carismática Católica, nós, como cristãos católicos, nós precisamos, irmãos, estar todos os dias desejosos que esse Espírito Santo, que essa graça de Deus, que essa unção de Deus, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá destemor, faça com que nós possamos viver a graça de Deus. Nós precisamos todos os dias pedir essa graça para as nossas vidas. Para que a gente consiga compreender bem isso, a gente vai ver que logo depois que Jesus ressuscita, Jesus, até mesmo antes de morrer, ele já prometia lá no Evangelho segundo São João que o Paráclito, que o Espírito Santo, que o sopro de Deus viria sobre nós, não é verdade? Jesus então morre e ressuscita, e logo nas primeiras aparições de Jesus ressuscitado, Jesus começa a dizer de novo, a falar sobre o Espírito Santo, a falar da promessa do Pai, e no dia da ascensão do Senhor, podemos assim dizer, Jesus reúne de novo aquele povo, e é porque Jesus passou, depois de ressuscitado, 40 dias depois da sua ressurreição, até o dia da sua ascensão. E aí, pega comigo aí a sua Bíblia, no Atos dos Apóstolos, o primeiro livro depois dos Evangelhos, é uma passagem bem conhecida nossa, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A palavra diz assim, a partir do versículo 7. Eles então estavam perguntando para o Senhor, o que iria acontecer, o que significava todas aquelas coisas, e aí sobre a promessa, e ele fala, respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e lhes dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. O Senhor, ele promete para nós e essa promessa talvez seja a promessa das promessas da Bíblia a que se cumpriu mais rápido, porque provavelmente ele disse isso em 10 dias depois, porque se ele passou 40 dias ressuscitado e Pentecostes são 50 dias, então provavelmente 10 dias depois essa promessa se cumpre. E aí a gente passa a página da Bíblia somente uma vez. E aí a gente já chega na passagem de Atos 2, que é o dia de Pentecostes, que é o cumprimento dessa palavra. O que acontece? Eles então ficam reunidos. Eles estão... vamos situar. É como se aquele lugar fosse essa casa em construção e eles estavam na parte de cima. Esse lugar onde aconteceu o episódio de Pentecostes ainda hoje existe, e quem faz peregrinação para a Terra Santa é um dos lugares visitados. Por sinal, eu já vi até uma das peregrinações que a Canção Nova faz, um momento lá que acho que era o Thiago Tomé e o Dunga, eles faziam um momento de oração na sala de Pentecostes. É arriscado eu morrer lá, se eu for junto com o negócio deles. Era arriscado eu ficar por lá mesmo, de tamanha alegria, participar do batismo do Espírito Santo na sala de Pentecostes
Mas veja, irmãos, o mais importante é que hoje a gente fala dessa alegria. Mas para eles não tinha nada de bom naquele momento. Porque eles estavam com medo. Porque o que é que eles imaginavam? É que eles iam morrer. Porque Jesus morreu. Antes eles tinham Jesus e agora não tinham mais. Mas Deus é fiel. Olha, irmãos, escute bem isso. Nós, Monte Sinai, o pessoal daqui da casa, o pessoal da comunidade, até os vizinhos que nos escutam agora, Deus é fiel. Deus, Ele não tem sentimentos humanos, porque Deus é Espírito. Eu falava isso ontem à noite com um grupo de oração. Deus, Ele não tem rancor nem ressentimento. Deus, Ele é amor. E a palavra de Deus fala para nós, Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer, a descida do Espírito Santo sobre nós é a manifestação do amor de Deus. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossa vida pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. E olha o que a palavra vai dizer, irmãos. Vamos lá? Essa passagem a gente deve ter ela decorada. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então espécies de línguas, como que de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E aí aqueles homens que estavam com medo, que estavam preocupados, que estavam escondidos, porque ali era um dia de festa, as pessoas estavam na rua, caminhando, vendo o povo que não via, como Semana Santa de cidade pequena. Chegam os parentes de fora, o pessoal, então final de ano também acontece isso. E aí a gente vai ver os parentes que não viam, o povo que estava longe, o povo que não sabia nem mais nem estava vivo. E ali estava daquele jeito. Perceba, irmão, olhe para cá. Perceba como a história muda. Aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo. E aí a gente entende, a partir do momento que a gente vê qual foi a reação deles em seguida. Pedro se põe de pé na presença dos outros, porque Pedro era uma liderança. Pedro foi escolhido por Jesus para ser o chefe. E aí Pedro começa a fazer uma pregação ali, e diz a palavra, nesse mesmo capítulo 2, que aumentou em muito o número dos cristãos, em mais de 3.000 aumentou, só com aquela pregação de Pedro. E quando eles viram a manifestação de Pentecostes, o que eles disseram, esses homens estão embriagados, esses homens estão doidos, olha como eles estão. E aí onde Pedro entra. Olha que diferença, irmãos. Quantas coisas na vida da gente não estão paradas porque nós estamos amedrontados, porque nós estamos fracos, porque nós estamos tímidos, porque nós estamos preocupados com coisas que talvez não seja nós que vai resolver, mas é a graça de Deus. E a parte que nos compete nós ainda não fizemos, que é entregar o problema verdadeiramente para Deus. Quantos de nós não estamos temerosos por causa da periculosidade, por causa da nossa vida financeira, por causa dos problemas de saúde? Ontem, um amigo meu que trabalha comigo faleceu de uma morte imediata, né? Nós ficamos aqui todo mundo espantado. E mais uma vez eu comecei a pensar, meu Deus, ninguém está livre, porque isso é um processo natural de todo mundo. Mas quantos de nós, irmãos, não estamos escravizados, até magoados com Deus porque perdemos alguém? O Pentecostes que aconteceu naquele dia foi generalizado. E as portas do céu se abriram para que todos nós tenhamos o Espírito Santo. E quando nós somos batizados, irmãos, na igreja, nós recebemos esse Espírito Santo. E nós não recebemos ele como um objeto que eu pego na mão como essa pedra e eu posso me livrar dele depois, não. O Espírito Santo não é como uma água que eu tomo um banho e ela cai pelo ralo e vai embora, e depois que eu enxugo a água já foi embora. Não é isso.
Não é como um alimento que eu como e ele segue o seu curso normal e vai embora e mais na frente eu estou com fome de novo. O Espírito Santo é uma graça que está em nós. Ele não saiu de mim, ele não saiu de você. O Espírito Santo, meu irmão, que Deus nos deu no batismo pela imposição das mãos do Padre, pela oração santa, porque isso foi palavra de Deus. Ide pelo mundo inteiro e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usei aqui duas palavras, né? Mas a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Se cumpre em nossas vidas. Olhe para você agora, pegue você e diga: aqui existe, está o Espírito Santo. Pega no teu corpo agora, filho. Olha, aqui está o Espírito Santo. Mas em que lugar do corpo é que está o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã? É no coração? É na cabeça? É na barriga? O Espírito Santo, ele está na nossa natureza espiritual. Não é como o sangue que corre pelas veias e passa o corpo inteiro. Não é uma questão fisiológica, é uma questão espiritual. E nós somos seres formados de corpo, alma e espírito. Mas a graça do Espírito Santo, ela percorre todo o nosso ser. O Espírito Santo consegue atingir o nosso físico e o nosso espiritual. Consegue conduzir a nossa vida afetiva, psíquica, espiritual. Mas isso precisa que nós venhamos a deixar. E a palavra que hoje nós verdadeiramente vamos entrar está em 2 Timóteo. A palavra é essa. Segundo livro de Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo está escrevendo para Timóteo. E é interessante como Paulo era íntimo de Timóteo, porque aqui ele vai falar de pessoas da família de Timóteo. E olha, irmãos, vamos lembrando agora da nossa história de caminhada na igreja, de grupo de oração, de comunidade, seja aqui no Santo Antônio ou em outros que já participamos. Diz bem a partir do versículo 3: dou graças a Deus a quem sirvo, com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de dia e de noite. Isso ele fala para Timóteo. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera. Olha, gente, a fé sincera. Paulo ele usa essa expressão em outros momentos também. Fé sincera e outros termos. E ele vai dizer: olha, Timóteo, eu me lembro da tua fé tão sincera, que foi primeiro de tua avó, Lloyd, e de tua mãe, Eunice, e que, não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Será que hoje Paulo poderia escrever isso para mim e para você? Cadê a tua fé sincera, Luana? Cadê o teu fervor de fé? Cadê os frutos do teu cristianismo? Cadê os passos que nós aprendemos na catequese, que nós aprendemos na palavra de Deus, que nós sabemos que é certo e que muitas vezes nós damos outros passos? Aí vem a palavra que Deus nos deu para esse dia de hoje. Versículo 6. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos. Meu irmão, isso aqui é o próprio Deus falando, porque quando o sacerdote impõe as mãos sobre nós, quando o irmão impõe as mãos sobre nós, é Deus que se utiliza daquela pessoa. Porque o padre não é Deus, mas Deus se utiliza dele para fazer a graça acontecer em nossas vidas. Porque eu não sou Deus, porque você não é, mas Deus se utiliza de nós. Deus se utiliza de nós, irmãos. Por isso um pai, ele pode rezar pelo seu filho e ver a graça de Deus acontecer. Porque a pessoa que tem mais autoridade para rezar sobre um filho é um pai e uma mãe, e os pais espirituais constituídos por Deus e pela igreja, que são os padres. Mas um pai e uma mãe, ele tem autoridade espiritual sobre os seus filhos, como um esposo pela esposa e a esposa pelo esposo também. Irmãos, eu te exorto, é Paulo que nos diz, a reavivar, a botar vida de novo no dom que Deus nos deu.
no carisma que Deus nos deu, no ministério que o Senhor nos chamou, na graça que nós podemos ser uns para os outros, na nossa fé. É isso que Deus espera, é isso que diz. E ele continua dizendo no versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Deus não nos deu um Espírito Santo que é tímido, que é fraco, que não sabe o que faz e o que diz, que não tem poder, que é só uma hora e outra que funciona. Deus nos deu um espírito, meu irmão, de fortaleza. Fortaleza é força, é sustento. Nos deu um espírito de amor, para que possamos vivenciar a graça. Senhor, irmãos, hoje, vem dizer isso para mim e para você. E aí eu pergunto, olha para cá, irmãos, irmãs. Hoje você quer fazer essa experiência de reavivamento espiritual, de sentir de novo aquele vigor, aquela força, aquela graça, mesmo sem sentir fisicamente, mas de renovar a fé, as convicções da nossa fé, irmãos. O desejo pela palavra de Deus, a intimidade com Nossa Senhora, a nossa oração pessoal. É isso que Deus quer para nós hoje. É que nós possamos hoje clamar mesmo: vem Espírito Santo de novo, vem invadir meu coração, vem incendiar a minha alma, vem Espírito Santo, porque eu preciso de Ti, porque no meu dia a dia eu preciso ter mais fé, eu preciso agir com mais fé, eu preciso dar respostas de fé na minha vida, no meu dia a dia, porque as tentações estão vindo, porque os problemas estão chegando, e eu não posso esmorecer, Espírito Santo. Vem e me ajuda. Um dos nomes que Jesus chama o Espírito Santo é de Consolador. O Espírito Santo, irmão, ele é essa energia que nós precisamos. Eu tenho um problema chamado de hipoglicemia. Não é doença que mata, não. Eu só sou de fome. E quando a gente baixa a taxa de glicemia, principalmente antes do almoço, resumindo, quando a gente está com fome, né, dá um tremeliquezinho, começa a dar uma fraqueza, é chamado também de hipoglicemia. E hoje ela hipoglicemou muito. Foi demais. Aí eu fui no comércio, estava ajeitando umas coisas, comprei um pacotinho de biscoito, porque o açúcar, né? A glicemia é muito das coisas doces. E aí eu comi aquele pacotinho de biscoito ali, do pequeno mesmo, não é daquele 3 em 1 não, viu? E tinha um almoço ainda. E aí eu senti que foi voltando de novo, né? A Toyota foi desligando, né? Parece a Toyota subindo ladeira. O juiz foi rodando pro lugar, né? E aí a gente se recompõe. E é interessante, irmão. Isso é uma atitude, uma necessidade fisiológica. Mas o Espírito Santo ele também vem recompor as nossas forças em todos os aspectos. Meu irmão, vocês aqui sabem das dificuldades que eu tenho com a minha esposa, né? Nós temos 3 filhos, é muita correria, é muito trabalho, é muita luta. Graças a Deus, a gente quase não para, nem quando para os meninos caem por cima. É desse jeito. Mas eu digo para vocês, é como o Padre Jonas disse, que os grupos de orações e a comunidade é um saco cheio de gato e o Espírito Santo dentro para acalmar. Lá em casa a gente sabe que se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse pela graça de Deus, nossa família não existia mais como é hoje. E que prejuízo não seria para os nossos filhos? O que hoje está precisando ser renovado na sua vida, meu irmão, minha irmã? Ah, se meu filho já está aqui ouvindo isso. A gente pensa, né? Ah, se fulano. Que bom seria se todos os fulanos e cicanos e beltranos estivessem aqui ou em outros grupos de orações escutando isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, o Senhor reservou você que está aqui, você que escuta, mesmo que seja de longe, como Pedro dizia, mesmo que seja de longe você escuta essa palavra, Deus reservou para você a graça de hoje, porque Deus sabe da sua necessidade hoje, meu irmão. E hoje a nossa necessidade é clamar o Espírito Santo.
E é o que nós vamos fazer agora. Aí eu pergunto, meu irmão, você quer essa força para a sua vida? Sim ou não, gente? Sim! Ah, Maria, mas a gente tem que resolver essa fraqueza, né? Tem força para dar essa coragem toda. É sinal que tá precisando, né, Thiago? O negócio aí tá sério. Eles estão com Espírito Santo, alguma coisa assim, né? Por isso, irmãos, é que hoje nós precisamos. Nós precisamos, coloca a mão assim na tua testa e diga assim: Senhor, eu preciso hoje me curvar diante dessa ideia, diante dessa palavra e reconhecer que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso da unção. Vem, Espírito Santo.